Olá, eu sou Gabriel Moreno, especialista UiPath, e no vídeo de hoje você vai aprender a trabalhar com variáveis, constantes e argumentos da UiPath. Bom, então o primeiro passo é entender que esses artifícios são cruciais para a criação de fluxos de trabalhos eficientes e dinâmicos. Com eles, e utilizando bem eles, a gente consegue, de forma eficaz, tornar nossa aplicação mais flexível e adaptável a mudanças. Então, por que a gente precisa aprender sobre esses conceitos? Porque eles são a base da criação para automações dinâmicas. Então, com variáveis definidas, com constantes ou argumentos bem utilizados, a gente consegue tornar a nossa aplicação muito mais flexível e muito mais propensa a adaptações do que quando a gente não usasse esses recursos, né? Além de tornar o nosso processo muito mais organizado e claro. Então, com variáveis bem definidas, a gente consegue entender exatamente o que aquele fluxo faz. Daí isso faz com que a gente tenha uma eficiência muito maior e a redução de erros muito grande. Então, o primeiro item que a gente vai trabalhar aqui hoje são as variáveis. Então, o que são variáveis? São elementos que armazenam valores que podem mudar durante o processo. Então, nada mais é do que isso. Variáveis armazenam valores que eles podem ser de diversos tipos, numéricos, inteiros, datasets, objetos, listas, e são temporários. Não são valores fixos. Eles podem ser mutáveis durante o nosso fluxo. E além de possuírem um escopo, onde elas só funcionam no escopo que foram criadas ou declaradas, certo? Vamos para o IPF agora ver como isso funciona. Bom, dentro do IPF, já com o nosso processo criado, a gente possui algumas formas de fazer a criação das variáveis. E uma delas é através do menu inferior, Variáveis. Então, quando a gente clica aqui no menu inferior, Variáveis, a gente consegue dar um clique aqui em Create Variable e a gente consegue definir a nossa variável. Então, aqui a gente consegue colocar um nome para ela. Lembrando que nomes de variáveis eles têm que ser claros e representar o que a gente quer tratar. Então, por exemplo, variável 1 é um péssimo erro de variável, porque a gente não sabe sobre o que isso se trata, correto? Então, adicionando, por exemplo, criando uma variável com o nome número telefone, a gente sabe de forma clara que isto é um número de telefone, tá? Então, deixem suas variáveis sempre com um nome claro e de fácil entendimento, tá bom? Então, a variável type. Então, o que é esse variable type? É o tipo da variável. Então, nós temos, se a gente clicar aqui, nós temos alguns tipos já fornecidos pelo IPF aqui, como booleano, integer, string, object, data table ou array, né? Mas a gente também pode navegar por uma infinidade de tipos diferentes clicando em Browser for Types. Então, aqui a gente tem N tipos para serem selecionados de variáveis e a gente pode utilizar todos esses tipos ao nosso favor nas nossas automações. Essa aqui eu vou deixar como string, tá bem? E o escopo da variável é onde ela foi definida ou criada. Nesse momento aqui a gente só tem um escopo e mais para frente a gente vai trabalhar com isso, tá? Nós temos um valor default, que é quando a variável não é atribuído nenhum valor para ela, nós utilizamos esse valor default. Vamos ver como isso funciona então? Vamos criar a nossa variável número telefone e vamos colocar um valor default para ela, como vários nomes, tá bem? E vamos adicionar a nossa atividade com message box e vamos colocar a nossa variável número telefone aqui e vamos executar o nosso processo. Então, executando o nosso processo, vocês podem ver que apareceu a mensagem com o número de telefone default que nós colocamos anteriormente. Agora, nós vamos utilizar uma atividade chamada assign e fazer a alteração desse número de telefone. Que colocamos o valor default como 9 e agora vamos colocar só zeros. Então, a gente pode executar esse fluxo agora novamente. E vocês podem observar que mesmo ele com o valor default de somente 9,
ele assumiu o valor de zero porque a gente está atribuindo um valor para ele. Então, o valor default ele só vai funcionar quando a gente não atribuir nenhum valor para a nossa variável, certo? Então, como que funciona o escopo da variável? O escopo da variável ele funciona da seguinte forma. Eu vou adicionar aqui no nosso processo uma sequence, certo? Vou adicionar uma sequence e vou nomear ela de escopo 2. E essa primeira sequência aqui, eu vou renomear ela para escopo 1, tá bem? Então, vocês podem ver que a nossa variável ela foi criada na main sequence escopo 1. Então, tudo que está dentro do main sequence escopo 1 vai funcionar essa variável, incluindo o escopo 2. Vamos executar? 9999, certo? Só que o contrário, ele não acontece. Então, se eu mudar o escopo da minha variável para dentro do sequence escopo 2 e tirar esse message box aqui do escopo, vocês podem ver que já deu erro, porque essa variável ela só está presente dentro do escopo 2. Ela não se propaga para fora do escopo. De dentro para fora ela não se propaga. O que acontece é que ela é acessível de fora para dentro. Então, se eu tenho um escopo interno e essa é uma variável está declarada internamente, eu não consigo acessar ela fora do escopo, certo? Então, muito cuidado, porque a gente pode ter o mesmo nome de variável em dois escopos diferentes e isso pode gerar uma confusão na hora de desenvolver o seu fluxo, tá bem? Então, coloquei ela no escopo 2 e agora a gente tem acesso de dentro do escopo, tá bem? Qual a outra forma de fazer a criação de variáveis? A gente pode criar variáveis pelo menu Data Manager, aqui na esquerda, né, onde a gente pode clicar em variáveis, New Variable, e fazer a criação da variável aqui, como nome, por exemplo. E aqui a gente vai colocar que é string e o escopo dela vai ser o meu escopo 2, certo? Então, ó, fizemos a criação da variável aqui, podemos editar as nossas variáveis por aqui, pelo menu lateral aqui da direita. Então, a gente já tem a nossa nova variável criada, que é nome, e está no escopo 2 também. Então, se a gente quiser utilizar ela também aqui, podemos colocar nome, vamos utilizar um assign e colocar, por exemplo, Gabriel. Executando o fluxo, a gente vai ter, então, a exibição de Gabriel, certo? Vamos ver agora as constantes. Bom, então agora vamos trabalhar com constantes. Vamos entender um pouquinho mais o que são essas constantes. Diferente de variáveis, constantes têm o seu valor imutável. Ou seja, o valor das constantes, ele não pode mudar. Tá? Então, se eu definir o valor da constante igual a x, ela vai ser sempre x e é imutável, ela não pode mudar para y. Tá? Então, são informações estáticas. Geralmente, a gente utiliza constantes para armazenar informações que a gente sabe que não vão ser alteradas. Tá? Como, por exemplo, uma URL de uma conexão com uma API, configurações de chaves de APIs, taxas, valores fixos que não são alteráveis durante o processo, tá? Isso minimiza a redução de redundâncias, tá? Então a gente consegue criar valores que são acessíveis em todo o nosso código, aonde a gente pode qualquer parte do código acessar ele e utilizar ele, sabendo que ele não vai mudar. Tá? Então, isso é uma boa prática de programação, tá? Quando a gente precisa trabalhar com valores que são fixos. Vamos para o IPF agora, entender um pouquinho mais como isso funciona lá? Bom,
Então, aqui dentro do IPF, nós vamos aprender a trabalhar agora com constantes. Tá? Na criação de constantes, diferente de variáveis, a gente só consegue fazer a criação de constantes pelo menu Data Manager. Tá? Então, a gente vai acessar o menu Data Manager, que geralmente fica na direita, né? Vamos clicar em constantes e vamos adicionar uma nova constante. Nós vamos colocar o nome dessa constante que a gente está utilizando aqui de juros, tá bem? E vamos colocar o data type dela de number com decimais, tá bem? O valor default para ela, a gente vai utilizar, por exemplo, 1.4 e a gente pode dar um OK para salvar e a nossa constante juros está criada. Vocês podem observar que depois que a gente faz a criação de uma constante, a gente não consegue alterar o tipo dela, somente o valor default, que é um valor fixo. Tá? Outro ponto da criação das constantes é que a gente tem uma quantidade limitada de tipos. Então a gente só consegue fazer a criação de constantes desses tipos aqui: texto, número, booleano, true ou false, double, date ou duration, que é o time, certo? Então a gente não consegue fazer criação de outros tipos de constantes, tá? Vamos usar a nossa constante agora aqui. Eu vou colocar uma atividade aqui chamada input dialog, que a gente vai fazer com que o usuário digite um valor para nós, tá bem? Então vamos colocar aqui, digite o valor, digite o valor a pagar, tá? Aqui na labels nós vamos digitar valor, tá? O input aqui vai ser do tipo text box, tá bem? E o valor vai ser salvo em uma variável chamada str. Então nós podemos utilizar a criação de variáveis, a gente pode utilizar o atalho Ctrl K e vai ser str valor pago, valor a pagar, valor pago, ok? Então a gente fez a criação dessa variável. Eu vou também fazer a criação de uma outra variável chamada valor pago, só que agora este valor ele vai ser um tipo double, então eu vou escolher system.double, e agora a gente vai fazer aqui, utilizar um assign, dizendo que o meu valor pago ele vai ser a conversão do meu valor em string para double, tá? Então eu estou utilizando uma variável de conversão para double e estou passando a string. E a gente vai fazer a seguinte verificação aqui agora, tá? Se o nosso valor pago ele for maior que R$ 1.000, nós vamos aplicar uma taxa que é 1,4%, que é o nosso juros. Então a gente vai colocar um assign aqui, certo? E vamos dizer que o valor pago, então, vai ser o nosso valor pago vezes a nossa taxa, que é os juros que nós criamos dentro da nossa constante, tá bem? E se não, o valor pago, né? O assign aqui, mais um assign, e o valor pago, ele vai ser o valor pago mesmo. Não teria necessidade de colocar aqui, mas para questão de didática e ficar mais fácil para visualizar, eu coloquei também. Então, vamos colocar aqui no final um message box e mostrar o nosso valor pago aqui, ponto to string, porque a gente precisa fazer a conversão, tá bem? Então vamos executar esse nosso fluxo.
Vamos preencher o valor de R$ 900 e dar um OK. Vocês podem ver que ele não aplicou taxa nenhuma. Então agora a gente vai executar novamente o valor e colocar R$ 1.500. E vocês podem ver que agora foi aplicada uma taxa de 1,4%. Tá bem? Então, isso utilizando a nossa constante e a gente não pode mudar o valor dessa constante. Tá bem? Vamos criar outra constante aqui. A gente pode botar ela como valor limite, colocar ela como também um number com decimais e colocar o valor de 1.000. E aqui na nossa condição, nós podemos utilizar o valor limite e executar novamente a nossa aplicação. Executando novamente nossa aplicação, se a gente colocar um valor acima, ele vai aplicar a taxa de 1,4%, certo? Então, esse é o uso de constantes. Vamos aprender agora a trabalhar com argumentos. Trabalhando com argumentos agora, a gente precisa entender o que são argumentos. Argumentos são bem parecidos com variáveis, que nem a gente viu anteriormente. A diferença é que argumentos eles transportam dados para dentro de workflows ou para fora dele. Tá? Pensando para quem veio da programação, é como se fosse uma função com argumentos de entrada e de saída. Tá? Então isso possibilita que a gente envie dados para um workflow e extraia dados de um workflow. Então a gente consegue através disso criar diversos workflows dentro do nosso processo que possibilita uma organização muito maior, tá certo? Além de a gente poder reutilizar esses workflows de diversas formas. Tá? Então, se eu tenho um workflow que ele é utilizado diversas vezes no meu código, então nossa aplicação ela é resiliente, mais adaptável. Então, o uso de argumentos facilita muito isso, tá bem? E a gente tem alguns tipos de argumentos, que eles podem ser in, de entrada, out, de saída, ou in ou out, ao mesmo tempo que são argumentos de entrada e de saída. Bom, vamos lá para o IPF ver como é que isso funciona. Aqui dentro do IPF, como é que funciona a nossa questão de argumentos. Como é que a gente pode definir argumentos dentro do IPF? Bom, nós temos aqui embaixo no menu inferior a criação de argumentos, assim como nós também temos dentro do nosso Data Manager aqui na direita a criação de argumentos. E ela pode ser feita tanto por aqui, pelo menu Argumentos, como pelo menu do Data Manager também. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é no nosso menu Project, nós vamos clicar em New e adicionar uma nova sequence. E nessa sequence nós vamos chamar ela de mostra valor, tá bem? E essa sequence, o que ela vai fazer? Nós vamos colocar um message box que vai exibir um valor, tá? Que ela vai receber. Então a gente vai vir aqui no menu inferior em argumentos e vamos criar um argumento chamado valor. O tipo a gente consegue definir de entrada, saída, entrada ou saída, tá? Então a gente vai definir ele como entrada, porque ela está recebendo o valor, e vamos deixar o tipo string mesmo aqui e sem nenhum valor default. Muito importante essa parte aqui, tá? Argumentos de entrada permitem valores default. Então, por exemplo, se eu colocar aqui Gabriel, que nem a gente tinha visto anteriormente, e colocar aqui valor, nós podemos executar este arquivo e ele vai exibir Gabriel da mesma forma que a gente viu em variáveis, tá bem? Então vamos aqui no nosso main, vamos clicar na nossa atividade mostra valor e colocar ele aqui dentro, né? Então vocês podem ver que ele fica com essa mensagenzinha em amarela, dizendo que eu tenho que fazer a importação dos meus argumentos. Então é só eu clicar aqui em Import Arguments e clicar aqui em Arguments para a gente ver. Então vocês podem ver que quando a gente criou um argumento de tipo de saída, de entrada, desculpa, a gente colocou e importou ele para cá. Então aqui eu consigo definir valores para ele. Então vamos criar uma variável aqui chamada nome.
tá bem? E vamos colocar um assign aqui, logo antes do nosso código, e colocar um valor para nome, que agora não vai ser mais Gabriel, pode ser Luiz, tá bem? Vamos executar o nosso código e vocês podem ver que agora eu tenho o message box com o nome Luiz, certo? Então, o que a gente acabou de fazer? Nós criamos um novo workflow chamado mostra valor, também poderia ser mostra nome, qualquer coisa, e definimos o argumento de entrada. Colocamos um default Gabriel e importamos esse workflow aqui no nosso código principal, importamos os argumentos e definimos uma variável para ser esse argumento. Então aqui é como se fosse um depara. Esta variável, esse argumento, valor, vai receber um nome. E lá a gente está mostrando esse nome, tá? Então a gente vai criar agora outro fluxo, tá bem? E a gente vai definir o nome dele de retorna valor. Pode ser assim, retorna valor. Retorna valor, tá bem? E o que esse fluxo vai fazer? A gente vai adicionar um argumento, tá? Dois argumentos. Então, um vai ser número, podemos botar número 1, número 2, certo? E esses dois vão ser argumentos de entrada do tipo double, tá bem? E nós vamos ter um argumento de saída que vai ser resultado soma. E esse tipo vai ser de saída, tá bem? Então, vocês podem ver que argumentos do tipo de saída nós não conseguimos definir valores default. Muito importante isso, tá bem? Então, vai ser do tipo systemDouble também. E aqui a gente vai fazer o seguinte. O resultado, um assign com o resultado da soma, vai ser o número 1 mais o número 2. Bem simples, tá bem? Vamos salvar. Vamos no nosso fluxo principal e vamos importar agora o nosso workflow para cá. Novamente a gente precisa clicar em Import Arguments e agora nós vamos definir que o número 1 vai ser o valor de 10. Aí a gente vai colocar no número 2 aqui 35, por exemplo. E no resultado soma, nós vamos criar uma nova variável e colocar soma, por exemplo. E vamos salvar. Aqui a gente vai adicionar um message box e colocar a nossa variável soma. Tá? Então, recapitulando, nós criamos um fluxo que ele faz a soma de dois valores e retorna o resultado soma como argumento. No nosso main, nós importamos o nosso workflow e fizemos o deparo dos nossos argumentos. Então, a gente falou que o número 1 vai ter o valor de 10, o número 2 vai ser 35 e o resultado da soma vai ser armazenado numa variável chamada soma, nesse no nosso workflow main. Executando, então, agora o nosso fluxo, nós temos o valor de 45, certo? Então, foi executado com sucesso e o valor, na verdade, foi calculado pelo nosso workflow retorna valor, tá bem? Bom, então como é que a gente trabalha agora com argumentos de entrada e saída? Argumentos de entrada e saída são argumentos que podem ser modificados, tá? Então a gente vai colocar, por exemplo, utilizando esse mesmo workflow. Nós temos o número 1 e o número 2 e o resultado da soma, tá bem? Eu posso colocar um assign aqui e colocar que o resultado
colocar aqui o número. Vamos colocar aqui o número 1. Vamos criar uma variável chamada número 1. Tá bem? E colocar um valor para ele de 20. Precisamos mudar o tipo da variável para double. Tá bem? E vamos criar aqui outra variável. Adicionar mais uma sign. Criar outra variável chamada número 2. E colocar o valor dele 30. E mudar o tipo da variável para double também. Ó, nós vamos entrar nesse nosso fluxo de retorno valor. E vamos mudar o número 1, que é do tipo in, para in e out. E a mesma coisa com o número 2, in e out. Tá? Então vocês podem ver que agora nós não temos mais a possibilidade também de colocar valores quando o tipo é in e out. O que é o tipo in e out? É quando o tipo ele é de entrada e de saída. Então o valor ele pode enviar esse valor tanto quanto retornar esse valor. Tá? Então o que a gente vai fazer aqui? Antes de tudo, dele fazer o cálculo, nós vamos multiplicar esses valores por 2. Então o número 1 vai ser igual ao número 1 vezes 2. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui com o número 2. E vai ser o número 2 vezes 2. Tá bem? Vamos salvar. Vamos vir aqui no nosso main. Vamos clicar aqui em import novamente nos nossos argumentos. Vamos conferir. Tudo certo. E agora eu vou usar no meu message box, eu vou utilizar também o número 1 e o número 2. Então eu vou pedir para ele exibir o número 1 e também para ele exibir o número 2. E agora vocês vão ver que ao executar, a gente vai obter os valores deles multiplicado por 2, ou seja, 40 e 60. Executando o nosso fluxo então, 40 e 60. E agora o valor da nossa soma, que é 100. Então, vocês podem ver que com argumentos de entrada e saída, eu posso receber um valor, fazer alteração nesse valor e devolver esse valor para o mesmo argumento, sem ter que criar um novo argumento. Para finalizar aqui, então, a gente vai falar um pouquinho das boas práticas no uso. Então, o primeiro passo é usar nomes descritivos e coerentes para suas variáveis, argumentos ou constantes. O nome da variável, da constante, do argumento, ele tem que representar o que aquilo faz, né? Então não adianta nada você colocar nomes genéricos como variável 1, 2 e 3, que aquilo não representa nada. Então use nomes claros e intuitivos, tá? Isso facilita muito na manutenção. Tá? O uso de argumentos, ele facilita muito para a organização dos nossos fluxos de trabalho. Tá? Então, a gente consegue criar diversos fluxos de trabalho reutilizáveis com argumentos. Além de que ele, incluído com as variáveis e constantes, torna o nosso fluxo muito mais claro, tá? E de mais fácil entendimento. Outro passo importante é evitar variáveis e escopos desnecessários. Tá? Então, evite variáveis desnecessárias e escopos desnecessários. Não crie coisas sem necessidade, tá bem? E documente sempre que possível. Tá? Documentar é muito importante, colocar comentários, anotações no código, para que outras pessoas, quando forem utilizar aquele código ou fazer uma manutenção naquele código, saibam exatamente do que se trata aquilo que eles estão mexendo. Então, o que a gente viu hoje? A gente revisou, tá? A gente viu conceitos muito importantes no IPF, que são as variáveis, argumentos e constantes. Também isso é muito importante, é a base para uma automação.